Fala galera, tudo bem? Luiz Olivieri, vídeo novo no canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante relacionado à insalubridade e à periculosidade. Qual deles é o mais importante? Qual deles é mais vantajoso para o trabalhador receber? Esse vídeo te interessa? Se sim, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com sua rede e saiba mais aqui no nosso site www.luizolivieri.com.br. E também não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, tanto no Facebook, Luiz Olivieri 3, e no Instagram, que o caminho vai estar aqui embaixo, luiz.olivieri.9. Os adicionais de insalubridade e periculosidade eles estão previstos lá na Constituição Federal, no artigo 7º, dizendo que o legislador deverá instituir os adicionais de insalubridade, periculosidade e de penosidade. O adicional de penosidade até hoje não foi feito, mas há sim previsão dos adicionais de insalubridade e periculosidade nos artigos 192 e 193 da CLT. Lá está previsto que nos casos de exposição ao trabalhador a condições deletérias, condições agressivas de trabalho, agentes químicos, ruído, fumaça e dentre outros estabelecidos lá na NR15 do então Ministério do Trabalho e Emprego, atual Secretaria do Trabalho, a pessoa tem direito ao adicional de insalubridade à base de 10, 20 ou 40% do salário mínimo. Por sua vez, o adicional de periculosidade está ligado ao conceito do risco de morte. Na insalubridade, a pessoa vai morrendo aos poucos. Na periculosidade, é tudo nada. Explodiu, morreu, por exemplo. Lá na periculosidade, está se dizendo que pagar-se-á adicional de periculosidade para aquele trabalhador que ficar exposto ao risco acentuado de morte por explosão, incêndio, eletricidade, roubo, no caso do agente de segurança e dos entregadores de motoboy. Qual é o adicional que é mais vantajoso? O adicional de insalubridade tem por base de cálculo o salário mínimo, como havia dito, 10, 20 ou 40% do salário mínimo. Já o adicional de periculosidade ele é calculado à base de 30% sobre o salário da pessoa. O salário base, bem entendido. Qual é o adicional mais vantajoso, como eu já disse 4 vezes? Muitos poderão dizer que é o adicional de periculosidade, tendo em vista que ele é calculado à base do salário do trabalhador, ao passo que o adicional de insalubridade é calculado tomando por base o salário mínimo. Mas aí há uma falsa premissa. Economicamente, para aquelas pessoas que ganham muito mais que o salário mínimo, é verdade, economicamente o adicional de periculosidade economicamente é muito mais vantajoso. Mas quando a gente considera que a maioria dos brasileiros recebem o salário mínimo, pode ser que o adicional de insalubridade seja mais vantajoso. Ainda mais nos casos em que a pessoa recebe o adicional de 40% sobre o salário mínimo. E tem outro desdobramento. Ressalvadas algumas exceções, por exemplo, do eletricista, nem toda a condição perigosa conta para fins de aposentadoria especial, ao passo que a insalubridade sim, ou seja, principalmente antes de novembro de 2019, quando entrou em vigor a reforma da Previdência, precisava-se trabalhar menos aquelas pessoas que tinham exposições a agentes insalubres. Hoje isso mudou, porque a aposentadoria especial não foi extinta, mas ela mudou, que tem que ter, além da exposição ao trabalho insalubre, tem que ter a idade de 65 anos, mas ainda assim a aposentadoria especial só é aplicada, na maioria maciça dos casos, para aquelas pessoas que têm exposição a agentes insalubres. Então, nem tudo que reluz é ouro. Muitas vezes você poderia ter já respondido a pergunta de início que o adicional mais valioso economicamente era o adicional de periculosidade, porque ele é pago à base do salário do trabalhador, enquanto o salário mínimo é a base de cálculo do adicional de insalubridade. Mas muitas vezes o adicional de insalubridade pode ser o economicamente menos vantajoso, mas o juridicamente melhor. Sempre lembrando, ao pé da letra, bom seria, ou melhor, o correto seria que nenhum dos dois fossem pagos, porque a finalidade da norma é a inexistência de condições insalubres, ou seja, o correto é o empregador não submeter o trabalhador a condições perversas de trabalho, expondo a pessoa a agentes cancerígenos e tudo mais, agentes químicos, e também não expor o trabalhador ao risco de morte, tá? Então, o correto a resposta nenhum dos dois é o mais vantajoso. O correto é não expor o trabalhador a condições perversas, tá? Então é isso. Um parênteses muito importante. Esses adicionais são conhecidos como salário-condição.
Por quê? Porque não há direito adquirido ao recebimento dessas rúbricas de uma forma perpétua. Eles só são devidos se o trabalhador estiver efetivamente exposto ao agente insalubre. Por exemplo, para fins trabalhistas, para fim previdenciário, há um outro entendimento do STF, tá? Por exemplo, se o cara ficou afastado por auxílio-doença e ele tinha o adicional de insalubridade inserido em folha, esse período insalubre conta também. Mas para fins trabalhistas, o trabalhador só tem direito a receber esse adicional se ele estiver efetivamente trabalhando. Por exemplo, nas férias ele não vai receber o adicional de insalubridade, de periculosidade. No dia em que ele ficou afastado para tratamento médico, ele não vai ter recebido esse adicional de insalubridade e periculosidade, porque ele não estava exposto efetivamente às condições perversas de trabalho. Então fica aí a dica, fica aí o alerta de hoje, e na dúvida procure sempre seu advogado de confiança, porque o direito é para todos.